Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Não Linear. E você que está chegando aqui agora nesse episódio, sabe o que é um Tech Recruiter? O que faz um profissional de Tech Recruiting? Bom, se você não sabe ou se você sabe e quer saber mais, fica por aqui que o papo com o meu convidado de hoje vai valer muito a pena. O cara é um dos melhores Tech Recruiters aí do mercado atualmente. Antes, é claro, eu falo aqui mais uma vez e sempre do Estúdio do Bosque, na Barra da Tijuca, onde fica aquele convite para você que tem um sonho, um desejo de construir, realizar o seu podcast profissional, pessoal ou mesmo da sua empresa. Se você está no Rio de Janeiro, se você está próximo aqui da Barra da Tijuca, o Estúdio do Bosque certamente é o seu lugar. Se você já acompanha a gente aí há bastante tempo, lá na primeira temporada os nossos episódios eram somente por áudio e agora a gente está com vídeo e cada vez mais qualidade na entrega do podcast. Então vem para cá, tira esse teu sonho do papel, assim como eu estou fazendo com o meu, aqui do lado do meu parceiro e sócio de sempre, Netinho, que está ali operando as máquinas e fazendo a mágica acontecer. Feita essa introdução, vou apresentar o meu convidado de hoje, Lucas Torres, Tech Recruiter. Seja muito bem-vindo ao podcast Não Linear. Obrigado. Me apresentando aqui, né? Sou Lucas, tenho 24 anos, sou formado em administração de empresas, trabalho hoje como Tech Recruiter e Team Leader na StarTech. E o que faz um Tech Recruiter de fato, né? O Tech Recruiter ele é responsável por transformar a conexão entre empresas e pessoas, né? A gente cuida de toda a parte de processos seletivos tech. Desde a abertura de vaga com algum cliente, a gente organiza uma call para analisar requisitos, para ver se está aderente com o mercado. E a gente começa a fazer o hunting ativo dessas vagas. O que é um hunting ativo? Hunting ativo é você buscar os candidatos que são aderentes para essa posição que você está abrindo. Então você fica responsável por fazer esse processo de ponta a ponta. Desde a abertura da vaga, busca de candidatos, entrevistas, anotação de percepções dos candidatos que foram aprovados para depois encaminhar para o gestor para entender se faz sentido para a posição, para o projeto ou não. Ótimo. Bom, você que já acompanha aí o Não Linear há mais tempo deve ter percebido que o Lucas está usando a camisa de uma galera que já veio aqui antes, né? O Lucas, como ele comentou aí, ele é da StarTech, nossa parceira, que esteve no primeiro episódio da segunda temporada. O João já esteve aqui umas 3 vezes, está aqui de novo acompanhando a gravação desse episódio. E o Lucas, ele é Tech Recruiter lá na StarTech. E hoje a gente vai falar dessa posição, dessa profissão cada vez mais procurada, cada vez mais desejada no mercado, como eu falei antes, de tecnologia, e que faz justamente aí, usando a fala do Lucas, conecta esses profissionais de tecnologia com as empresas que estão procurando esses profissionais para os seus desafios, para o seu crescimento. Lucas, agora que você já explicou o que faz um Tech Recruiter e a gente vai falar da tua trajetória até chegar lá, eu queria começar com você do começo. Como é que foi teu início de trajetória? Porque eu imagino, né, considerando que é uma profissão tão nova, uma profissão tão conectada com o nosso momento atual, que você não sonhava fazer isso quando você era criança ou quando você entrou na faculdade, certo? Certo. Bom, eu comecei com programas de jovem aprendiz, né, ainda muito novo. Assim, meu primeiro jovem aprendiz foi fazendo no Senai. Eu acho que muita gente, né, no Brasil teve essa história no Senai, com uma área que não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, que era a área de mecânica de manutenção. Não me identifiquei, mas dá para você tirar muitos insights de qualquer coisa, de qualquer projeto que você mergulhe. E eu consegui tirar bastante insight de lá e eu senti que eu sempre tinha uma veia de empreendedor. Então, desde o comecinho, eu já conseguia juntar aquele dinheirinho, mesmo sendo mínimo de jovem aprendiz, juntando para ver o que eu ia fazer com ele depois, né? Eu morava com a família, então não precisava ter muitos gastos. E fui levando esse jovem aprendiz, vi que eu não me identificava, mas levei até o final do contrato para entender um pouquinho de como é que é as relações pessoais também. Você precisa apresentar projetos, então agregava bastante nessa questão de oratória, de estar trazendo mesmo inovações em apresentações, abordagens com outras pessoas. E no final desse contrato, eu acabei juntando um dinheiro e decidi criar minha marca de roupas, né? Que legal. Foi a primeira marca aí que eu fiz. Não teve muito sucesso, eu era um moleque ainda, 16 anos, 17, não me lembro muito bem agora. Você tá com quantos anos agora pra galera? Agora eu tô com 24. Continua novão, continua. E fui tentando, fui analisando um pouquinho do mercado, tive um contato com marketing, contato com vendas, consegui vender as minhas roupas, né? Mas assim, muito esforço que eu tive que fazer. E depois eu juntei esse dinheiro também e consegui entrar num outro jovem aprendiz e fui levando. Esse jovem aprendiz já foi numa instituição financeira
E aí comecei a trabalhar com mais vendas, né, com Customer Success, que já foi agregando um pouquinho mais para as minhas experiências para eu conseguir entrar no mercado de Tech Recruiter de fato, mas ainda naquele momento eu não pensava tanto nisso ainda. E fui levando também, mas não me identifiquei com vendas também. E do final do contrato, a minha gerente queria me promover, né, dentro dessa instituição financeira que eu trabalhava. Só que eu falei para ela que eu não me identificava com vendas, então eu preferiria sair dali como um profissional de sucesso do que como um profissional promovido, mas fracassado, porque ele não se identificava com o core. Perfeito. Então ali Aí só pra galera entender o que é o core. o core é basicamente a atividade principal da empresa, né? Legal. O core business. E eu não me identificava muito com essa parte de vendas de fato. E decidi sair. E já descobri ali que eu gostaria mais de desenvolver pessoas. E nesse momento eu já estava fazendo uma faculdade de administração de empresas também, que eu comecei a fazer por conta de um curso de logística que eu fiz. Então a gente meio que tem um pensamento racional de que logística é uma parte da administração, então eu vou fazer administração e conhecer as outras partes e ver se eu me identifico de fato. E aí eu estava me identificando mais com recursos humanos e a minha vontade era entrar na área. Não sabia ainda o que era um Tech Recruiter, mas surgiu a oportunidade do Vinícius Estrela, que é o nosso CSO, de me abordar no LinkedIn e me chamar para essa entrevista com a StarTech. E a gente sabe, né? Nunca fui de faculdade pública, nunca tive muito capital para estudar numa escola particular no ensino médio. Então, eu sabia que a entrevista ia ser concorrida, né? A gente ali lida com várias pessoas que vêm de MEG, que são pessoas que já vêm mais desenvolvidas para o mercado. Mas só que essas pessoas pensam, vou para entrevista, vai ser um papo para uma entrevista de emprego. Para mim, não. Para mim, era a chance da minha vida, era a guerra. Então, eu fui para entrevista com sangue no olho e tô aqui hoje. Legal. Deixa eu entender um pouquinho como é que você chegou a essa entrevista com o Vini. Quando é que isso aconteceu? Aconteceu no final de 2020, se eu não me engano. No final de 2020, no final de 2021. Pô, corta, esqueci. Foi 2020, né? E aí, como é que volta agora? Fala assim, aconteceu no final de 2020. Aconteceu no final de 2020. Eu já estava há 1 ano no mercado buscando essa oportunidade de RH, mas como eu não tinha essa vivência dentro da área, era mais complicado. A gente vive numa crise econômica hoje ainda, onde muita gente não consegue um emprego tão rápido, e eu comecei a investir muito no LinkedIn, né? Eu moro em Rio das Ostras, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, onde não tem tantas oportunidades, o LinkedIn não é tão usado assim. Mas eu investi bastante na plataforma, comecei a colocar palavras-chave no meu perfil também. E aí o Vinícius me abordou para fazer essa entrevista e tô aí até hoje, completando 2 anos. E aí você se colocou no LinkedIn, que é, para quem não conhece, acho que é a maior rede profissional aí da internet. E você se colocou lá procurando vagas de RH já em recrutamento e seleção? Sim. É uma área que eu vislumbrava bastante, porque a gente tem uma experiência como candidato participando de processos seletivos. Sim. E eu sempre tive uma mente muito inovadora, né? Muito de querer mudar processos que você não concorda. Então a gente, provavelmente, muitos brasileiros já tiveram problemas com processos seletivos ou sentiram que não foram humanos. E ali eu já identificava vários gaps onde eu sentia vontade de estar na outra posição um dia e transformar a experiência das pessoas de fato, mostrar para os candidatos que a entrevista não precisa ser rígida, não precisa ser aquela coisa tradicional. Pode ser um bate-papo tranquilo, onde as pessoas ficam mais à vontade, porque elas podem mostrar suas skills, independente se seja uma coisa muito séria ou uma coisa mais descontraída. Legal. Então eu já vim com esse pensamento disruptivo que casou muito com o pensamento da StarTech também no mercado hoje, né? Totalmente. E me fala que dores foram essas que você, na condição de candidato, sentia nos processos seletivos que você participou? Acho que a mais tradicional que a galera do mercado traz é muito aquela questão de não ter resposta ou de ter uma abordagem que não tem uma continuidade. O que você, o Lucas candidato, vivia de dor naquela época quando passava por uma abordagem, um processo seletivo e que te deu esse estalo, dá para fazer melhor quando eu estiver do outro lado? Uma coisa que me incomoda muito no mercado hoje é que as empresas elas pensam de uma forma tradicional como se elas estivessem fazendo um favor de contratar a pessoa para estar trabalhando naquele determinado local. E a gente sabe que não é isso, né? É uma conexão, é uma via de mão dupla, onde a empresa oferece um capital financeiro, oferece qualidade de vida no trabalho também, mas a gente oferece mão de obra. Então, eu sentia muito disso, né? De que eu estava recebendo um favor da empresa de estar participando naquela entrevista para ter a oportunidade de trabalhar ali. E não é isso. Então, eu vim com essa mente de sempre valorizar os candidatos, de mostrar para eles que realmente é uma troca hoje no mercado, né? Legal. E aí, vamos pular
para o momento em que você é entrevistado pelo Vini, da StarTech. Como é que essa vaga foi apresentada para você? Porque acredito que, assim como muita gente que está ouvindo e assistindo, você nunca tinha ouvido falar, ou se tivesse muito pouco, sobre o Tech Recruiter, né? Sobre essa posição de ser um recrutador de profissionais de tecnologia. Como é que isso foi vendido para você e qual foi a sensação quando você soube o que um Tech Recruiter faz? Bom, primeiro começou, eu fazia um freelance em uma outra empresa, já de Tech Recruiter, mas eu não sabia de fato o que era um Tech Recruiter. Eu estava mais fazendo esse freelance para adquirir experiência, para ter um pouquinho mais de visibilidade no LinkedIn, mas até então eu não sabia ainda o que eu estava fazendo, que era realmente uma coisa de Tech Recruiter. E aí o meu primeiro bate-papo foi com o João, o nosso CEO da empresa. Cara, tá aí, ó. Vamos ver se ele confirma o que você vai falar agora. E aí ele foi me passando, né, que a posição é por uma coisa mais complicada, que foge um pouquinho do tradicional, que é esse processo de recrutamento e seleção no ambiente tech, onde são profissionais mais concorridos. Então, ele buscou muito entender também o meu perfil, se eu era uma pessoa mão na massa, se eu era uma pessoa que estava disposta a fazer acontecer, porque muito tem essa comparação hoje do RH tradicional para o RH tech, né? O RH tradicional já está acostumado com um ambiente um pouco mais propício, não falando que é fácil, porque nenhum processo é fácil, mas o RH tradicional tem um ambiente um pouco mais propício para trazer pessoas, porque uma área de vendas, por exemplo, de marketing, tem muito mais profissional para você estar trazendo do que o tech. Então, ele já me apresentou que seria uma posição de bastante desafio, que ele estava precisando de uma pessoa que realmente casasse com isso, né? E aí, bateu 100% esse match, porque eu também sou uma pessoa que tem muita fome de desafio, de fazer acontecer. Legal. E aí, se você não tinha, né, você fazia um freela, mas ainda não entendia tão tecnicamente do que você estava fazendo e foi entender de fato quando estava na StarTech. Lembrando, para quem não conseguiu assistir o episódio da StarTech, recomendo que voltem a algumas casas e assistam ou ouçam esse episódio. A StarTech é uma empresa que conecta candidatos de tecnologia com empresas que estão procurando esses profissionais. Então, o João trouxe muito dessa visão. Você, como Tech Recruiter, está carregando essa tocha de fazer a conexão direta, como você apresentou no início. Mas voltando aqui à minha pergunta, você não conhecia tanto sobre o Tech Recruiting, você foi mergulhar já on the job, já com a mão na massa. Como é que foi isso? O que você foi pesquisar? O que você foi estudar? O que você foi fazer para se sentir mais preparado para aquele desafio que o João, que o Vinícius te venderam na hora que você chegou na StarTech? Então, vamos lá. Por ser uma área tão nova, né, como você já falou, a gente aprende muito fazendo. É você mergulhar mesmo de fato. Hoje ainda está um pouco melhor do que estava antes, há 2 anos atrás, né? Hoje já surgem mais cursos na internet, surgem empresas também vendendo cursos que antes tinha muito menos. Mas eu aprendi muito mais fazendo. E aí, já até trazendo um dos cases que eu tive, né, eu já entrei na StarTech já sabendo da dor do recrutamento e seleção tech. Porque eu tinha feito esse freela e já tinha... O meu raciocínio foi assim: vou trabalhar com recrutamento e seleção ali nesse freela, porque é fácil você recrutar pessoas. No Brasil, muita gente precisando de emprego. Sou bom de conversa. Vou entrar, vou chamar o pessoal e vou fazer esse freela com sucesso. Sim. E aí eu tive aquele impacto de entender que no ambiente tech é o contrário, né? Tem muita oferta para pouca demanda, porque esses profissionais são muito concorridos. Isso é muito legal que você está falando, porque a dificuldade, ela muda totalmente de figura, né? Ela não é aquela coisa do encontrar o profissional certo, porque tem pouco profissional, ela vai muito além disso, né? Até te complementando, porque eu fico muito fascinado pelo trabalho que vocês fazem na StarTech, já falei disso no episódio que a gente teve junto, estou falando aqui de novo, porque o desafio de quem recruta talentos em tecnologia, ele é muito diferente da média do desafio de quem está recrutando profissionais de áreas mais tradicionais. Aqui eu não estou dizendo que não seja desafiador encontrar bons profissionais, mas a coisa muda muito de figura e mudou ainda mais no pós-pandemia, né? E aí só trazendo essa visão ainda mais dessa dor que você teve de inverter um pouco a lógica. Não é eu não estou atirando, né, contra eu não estou captando dentro de um público que é grande. Pelo contrário, eu estou oferecendo possibilidade de trabalho para uma pessoa que ela pode quase que fazer uma múltipla escolha ali de qual é a melhor opção para ela trabalhar, né? Sim, os devs hoje, né, são altamente abordados no LinkedIn. E aí, como eu entrei para uma startup, né, que te dá liberdade de inovar, uma coisa que eu tenho muita vontade, né, de estar mesmo mudando a realidade de mercado,
Eu já entrei com esse pensamento na StarTech, que seria um grande desafio. E na primeira Sprint Planning que a gente teve, Sprint Planning, já explicando para vocês... Boa, eu ia te fazer essa pergunta agora. Sprint Planning, explicando para vocês, né? É você identificar um problema no processo e você atacar esse problema fazendo uma série de projetos, recolhendo uma série de insights para você trazer resoluções em cima disso e você conseguir otimizar, melhorando seu processo como um todo. E na primeira Sprint Planning, eu já vim com essa dor de entender que os desenvolvedores são muito buscados e que eles não têm muito saco para responder os tech recruiters pelo excesso de mensagens. Eu busquei entender e mapear o perfil da persona desenvolvedor de fato para saber como que eu posso abordá-los, né? E aí eu comecei a soltar uma série de enquetes no LinkedIn para entender onde esses desenvolvedores estão no momento de lazer. O que eles comem, o que você gosta de assistir de anime, de série. Já explicando também anime, né? Muita gente não entende. Anime não é a mesma coisa que desenho, isso gera um pouquinho de polêmica na comunidade tech, mas é algo bem similar. Entender também o que eles assistem de série, super-herói favorito, qual estilo musical e tudo mais. E trazendo esses insights, eu comecei a postar coisas relacionadas a vagas em cima desses insights. E meu primeiro case de sucesso foi trazendo esse anime do Naruto, né? Naruto é um anime bem famoso entre a comunidade tech. Pessoas de outras comunidades também assistem, mas é muito famoso na comunidade tech. E eu decidi, junto com meu amigo Thiago, abraço Thiago, que vai estar assistindo aí esse podcast. É Tech Recruiter também? Não, ele é um amigo pessoal que entende um pouquinho de marketing, de edição de vídeo. E aí eu tive a ideia de trazer um corte desse anime, né, fazendo a chamada para vaga. A gente fez a dublagem do personagem, fazendo a chamada para vaga e eu postei nas comunidades dev. E foi algo fora do convencional, Sim. Eles não estavam acostumados e fez um sucesso muito grande, trouxe muito engajamento. E na época eu estava com 3 vagas, né? Eram 3 desenvolvedores, e aí já explicando, 2 desenvolvedores Java e um Delphi. Java e Delphi são 2 tecnologias diferentes, né? Onde existem cargos para isso. E a gente conseguiu atrair 100 profissionais para a plataforma passivamente. E é uma coisa assim inimaginável pela busca que esses profissionais têm. Mas só pelo fato de você se conectar com eles com uma comunicação geek, ao invés de uma comunicação comercial, que a maioria dos tech recruiters fazem hoje no LinkedIn, gerou esse vínculo, esse relacionamento mais próximo e o pessoal veio muito mais aberto para conversar comigo. Legal. Eu queria falar um pouquinho da tua vida pessoal, porque eu acho que ela vai de encontro a esse teu processo criativo. Porque eu sinto que você teve um processo criativo absolutamente não linear, pegando aqui o carro do podcast, porque seria muito fácil você reproduzir o que o mercado faz, divulgar a vaga da mesma forma e reclamar da mesma coisa que o mercado reclama. Que a gente sabe que é uma realidade. Não desmerece a realidade, mas acaba sendo algo que muita gente se apega como uma muleta ali para dar de desculpa quando não fecha a vaga. O teu processo criativo, ele, por outro lado, ele pegou a lente dessa galera emprestada. E aí, primeira pergunta que eu te faço, você consumia, o que você pegou de informação que os devs, né, que é esse público de tecnologia consumia, você também consumia ou não? Você pegou essa lente emprestada e foi mergulhando de fato em algo que você não conhecia tão bem? Então, nesse ponto eu tive um pouquinho mais de facilidade para estar me introduzindo, porque eu também já consumi tanto animes, não todos, mas alguns eu já consumi. As séries que eu postei vaga também, eu já fiz vídeos do Deu a Patroa às Crianças, que é uma série que... É um clássico. Todo mundo já viu. Todo Mundo Odeia o Chris, Dragon Ball Z. Então, assim, os mais famosos é universal, né? Muita gente conhece porque passava em TV Globinho e é uma rede que todo mundo tem acesso, né? Mas eu já tinha essa facilidade porque eu consumia os conteúdos, né? Eu estava um pouquinho mais próximo dos desenvolvedores e acredito que tenha sido uma sacada de conexão. Legal. E agora, bom, você trouxe a técnica, né, que a gente falou um pouco dessa questão de você trazer os insights, o insumo que você captou a partir da tua pesquisa para ter uma persona, né, para ter um perfil desses profissionais desenhados para poder fazer a sua abordagem na sequência. Isso é uma questão de método. Só que tem uma cara de pau aí que ela não é todo mundo que vai fazer esse processo que você fez e depois colocar na prática, pegar aqueles insights que você pegou e revolucionar a forma tradicional como as pessoas fazem o anúncio de vagas.
Você tem exemplos aí de vida pessoal e de outros processos, dessa cara de pau também? Isso sempre foi teu? Isso sempre foi, não, vou meter, vou fazer de um jeito totalmente diferente, vou fazer de um jeito que ninguém faz. Isso é teu mesmo, essa iniciativa? É bastante. Eu lembrei até da última etapa do processo para a StarTech, né? A cara de pau que eu tive, que eu tava com um papo com os 3 sócios, né? Tobias, Vinícius e João. E eles me falaram assim, me perguntaram no caso, né? Como que você se sente de você ter que ficar buscando pessoas para certas vagas de emprego? Você não acha amassante? Você não acha cansativo? E eu respondi para eles da seguinte forma: eu sou uma pessoa que gosta de viajar muito e eu sempre tive esses métodos, eu sempre fiz isso a minha vida toda, só que em áreas diferentes. O que eu fiz? Uma vez eu viajei para a Argentina sozinho e... Você tinha quantos anos? Eu tinha 20 ou 21. Tá, bem novo. E eu falei assim, vocês conhecem um aplicativo que se chama Tinder, famoso? E eles conheciam e eu passei para eles o que eu fiz, né? Como eu ia viajar sozinho, não conhecia nada do país, eu comecei a fazer um hunting ativo, que seria a busca de candidatos no ambiente profissional, mas dentro do Tinder. E aí dentro do Tinder eu assinei o aplicativo e coloquei minha localização na Argentina 2 meses antes de eu ir. E fui dando uma série de matches com as pessoas dentro do aplicativo para colher insights da cidade de Buenos Aires que eu fui. E soube usar o aplicativo de uma forma diferente, fazendo um hunting ativo. Muita gente usa para certas finalidades, mas eu usei para cultura. Então, na hora que eu falei isso e olhei pro rosto do Estrela, né? Você ganhou a vaga. O Estrela tava se segurando para não rir no processo seletivo, mas foi algo bem engraçado e eu acho que foi de muita ousadia minha também, mas que bom que terminou em pizza, né? E você, que tipo de insight você pegou? Só para compartilhar com a galera porque você foi direto da fonte, né? É diferente de você entrar num blog de viagem e pegar, não deixe de ir a tal lugar. Não, você falou com a pessoa que mora lá. Sim, que tipo de insight você pegou? Sim, o meu raciocínio foi o seguinte, né? Você poderia fazer isso pelo Instagram também, de você colocar uma localização ali e ver as pessoas que postaram foto naquele lugar e seguir a pessoa e perguntar. Mas só que no Instagram as pessoas, você não sabe quem que tá aberto para conversar e quem que não tá. Sim. Já no Tinder, não. Se a pessoa tá no Tinder, ela tá aberta a conhecer novas pessoas. Você já hackeou isso também no seu processo? Então, meu raciocínio foi esse, de entrar no Tinder, onde eu ia conhecer pessoas mais abertas e recolher esses insights. E aí as perguntas que eu fazia: quais as festas que são melhor frequentadas, quais bairros são mais seguros, quais que são mais perigosos, quais são os melhores pontos turísticos, quais praças você pode curtir. Eu fiz um mapeamento todo da cidade, porque como eu estava indo sozinho, eu precisava ter esse pensamento estratégico para não passar por situações adversas. Claro. E foi algo que rendeu muito para mim. Inclusive uma vaga na StarTech, quando você contou essa história. Cara, genial essa história. Genial porque, de novo, você tem um método e você aplicou esse método para ir para a Argentina e aplicou também para desenhar o perfil dos profissionais que hoje você busca na sua posição, né, como Tech Recruiter. E aí você trouxe uma visão, voltando agora para o Lucas Tech Recruiter, né? Você trouxe uma visão de, beleza, desenhei esse perfil, desenhei essa persona e desenvolvi e trouxe até um case seu que foi usando o Naruto, fazendo uma dublagem em cima de um vídeo do Naruto. Com aquele material que você recolheu, com aquela quantidade de informação sobre esse perfil de profissional que você tinha, que estratégias, que tipos de comunicação você usou? E aí eu queria um pouco mais de exemplos, porque você acabou falando de usar, por exemplo, um anime, entender o perfil musical dessas pessoas, mas como é que você, para a prática, que exemplos você me traz de como você usou ainda mais esse arcabouço de informação para gerar mais conexão com esse tipo de profissional? Me traz esses exemplos para a galera também te conhecer melhor. Então, basicamente, eu fui um disparador de anúncio, assim, postei esses vídeos, né? Postei muito em forma de vídeo. Trouxe tanto do Naruto, Dragon Ball, Todo Mundo Odeia o Chris, fazendo chamadas para vaga. Eu comecei assim, por dublagens mesmo, junto com o meu amigo, postando em LinkedIn, grupo de Facebook, grupo de WhatsApp. Óbvio, a gente recebe críticas também, porque tem profissionais mais conservadores. Sim. Mas só que a maioria dos profissionais estavam achando aquilo genial. Então, acontecia numa comunidade uma pessoa me criticar e vi mais 5 pessoas de tecnologia criticar a pessoa que estava me criticando. Você ganhou um fã-clube. Exatamente. Dentro da comunidade. Fui criando um ecossistema muito legal. E os meus conteúdos eram sempre voltados para 2 pilares, porque você precisa engajar no LinkedIn principalmente. E os conteúdos que eu desenvolvia, eu comecei a notar que eles estavam afetando os profissionais tech, assim, que metem a mão na massa de fato,
Mas eu também busquei atingir os tech recruiters, porque quando os tech recruiters curtem o seu post, aparece para a rede dele. E os tech recruiters estão o tempo todo buscando profissionais que você precisa também. Sim. Então, é uma forma de você usar a concorrência para trabalhar para você também. Tá dentro do seu método também. Sim. E depois disso, eu fui criando meu ecossistema, fui me sentindo mais à vontade para atuar nessa área, né, de realmente inovar com conteúdo. E num certo dia, né, eu também tenho uma veia de poesia, e aí eu pensei, esse terreno já está mais fofo para eu poder inovar mais um pouco. Vou decidir aqui, vou postar uma vaga fazendo um rap. E aí decidi postar fazendo um rap de improviso, anunciando uma vaga também, que foi super bem aceito pela comunidade, que já me curtia bastante, e eu fiquei muito feliz com esse retorno também. E eu trabalhava me divertindo muito. Postava vaga, postava... Divertindo os outros, né? Postava vaga, postava rap, e quando eu ia olhar lá a minha vaga na plataforma, ela já estava repleta de candidaturas, né? Genial. E eu te conheci assim, né? Eu lembro de ter visto um vídeo seu de rap antes ainda de entender que você estava na StarTech. No LinkedIn mesmo, você anunciando uma vaga, eu achei isso absolutamente disruptivo. E aqui falando sobre o hunting de profissionais, a média do mercado, como você viu e como você já até trouxe, ela tem um perfil mais formal. E você usou o teu método e tua cara de pau para trazer um novo jeito de fazer. E aí eu vou aproveitar esse gancho para te perguntar primeiro o seguinte, agora falando da profissão, né? Da profissão Tech Recruiter. Uma pessoa hoje que está assistindo a gente, de repente está na faculdade, não está plenamente satisfeita com o que está estudando, não se identifica com aquilo que escolheu, e tudo bem, a gente é muito novo quando decide o nosso curso. Como você vê, em termos de possibilidades dentro do mercado, oportunidades, o Tech Recruiter? Como é que você vê essa profissão? Você aconselharia para pessoas procurarem também? E se aconselharia, qual o perfil da pessoa que pode, de repente, virar uma Tech Recruiter ou um Tech Recruiter? Show de bola. Assim, tem bastante mercado para Tech Recruiter hoje, né? Todas as áreas dentro do ambiente de tecnologia da informação estão aquecidos. E em questão de perfil de persona que a gente precisa minimamente para ser um Tech Recruiter, é você entender de sucesso do cliente, você entender de relações interpessoais de fato, para você saber gerir um processo como um todo, tendo em vista que o nosso perfil de persona são pessoas um pouco mais introspectivas, um pouquinho mais difíceis de lidar. Então tem que ser essa pessoa que tem esse jogo de cintura e que minimamente também queira entender de tecnologia, porque não tem como você exercer uma função só pelo achismo, né? Esse profissional aqui, ele me parece ser legal, parece ter segurança no que ele está falando, vou passar ali para a próxima fase. Isso não existe, né? É óbvio que é uma curva de aprendizado que demora um pouquinho, mas a pessoa tem que ter esse interesse em tecnologia para entender mais de processos, de produtos, de features, de tudo que se passa no ambiente de tecnologia. É óbvio que o Tech Recruiter não precisa saber codar igual um desenvolvedor faz. Era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Não é um pré-requisito. Não tem que saber codar, mas com a prática, com os estudos, você consegue entender que certa tecnologia se conecta com outras tecnologias, com outras ferramentas, e você vai conectando isso e vai criando uma certa vivência que te dá mais segurança para entender um pouquinho mais da experiência do profissional. Então, vamos lá. A pessoa tem que entender de relacionamento interpessoal, estudar tecnologia, ter muito jogo de cintura e querer fazer acontecer. Legal. Você tendo esses pilares, você já está quase pronto para ser um Tech Recruiter. E como eu disse, né, no começo era mais difícil você entender mais do que faz um Tech Recruiter, mas hoje estão surgindo cursos na internet, eu aconselho também esse pessoal buscar no Google mesmo, buscar no LinkedIn. O LinkedIn tem várias ofertas de cursos também, ou até acompanhar o trabalho dos próprios Tech Recruiters aí, já fazendo meu marketing. Segue o cara, vale a pena. E aí dá aquela seguida nos Tech Recruiters também para ir acompanhando. E você tendo esses pilares, o resto você só está precisando do desafio, mergulhar de fato, ficar imerso naquilo ali, que o aprendizado é contínuo. Legal. E falando sobre você como Tech Recruiter, até para essa pessoa que pensa dentro da carreira dela, de fazer uma transição ou mesmo de já começar como um Tech Recruiter. Você trouxe aí, acho que o perfil de inclinações, tanto de habilidade, né, quanto de competências que essa pessoa tem que ter, mas como é a sua rotina hoje? Porque a gente falou muito sobre o seu processo para anunciar as vagas, mas dentro do trabalho de recrutamento e seleção, além do anúncio, você vai ter todo o processo de entrevista, você vai selecionar ali esse candidato para passar para a próxima etapa. Como é que é a sua rotina para também a galera entender?
Eu até lembrei de um processo como um todo que eu mapeei para o meu time lá dentro da StarTech, né? Que a gente costuma dizer que a rotina do Tech Recruiter, a rotina de uma vaga, ela começa ainda no onboarding. E o que é o onboarding? É você agendar uma ligação com o cliente de vídeo para entender o que ele realmente quer daquela posição. O cliente, para você, no caso, é quem está procurando esse profissional. Isso. A gente aqui na StarTech, a gente trabalha com consultorias de recrutamento e seleção, onde clientes, outras empresas contratam a gente para sanar uma dor que eles não conseguem sanar de recrutamento e seleção. Legal. E a gente tem um diagnóstico onde o cliente preenche como que ele quer aquele profissional e a gente dá essa lida antes da call para entender se está fazendo sentido com o que se passa no mercado hoje para levar os insights e possivelmente calibrar a vaga com esses clientes antes. Então, esse é o processo primordial para você primeiro começar a trabalhar. Quando a empresa leva para você, ela traz mais uma questão técnica ou uma questão já comportamental também? Ela traz tudo. Tudo. Ela Perfeito. traz tudo. Traz nível, quantas tecnologias ela quer, quanto tempo de experiência, características também comportamentais. E a gente faz toda uma análise e tem que ir preparado para esse onboarding, para chegar com o cliente, mostrar segurança, mostrar que você sabe do que você está falando, para tornar essa vaga apta a ser aberta no mercado. Porque já aconteceu de cliente chegar pedindo um desenvolvedor sênior, né? O sênior é o que tem de 5 a 6 anos no mercado, que tem uma faixa salarial mais agressiva, pagando uma faixa salarial de um nível abaixo. Então, você precisa se preparar, você trazer profissionais que você já tem dentro da sua plataforma, mostrar a pretensão deles, para você ir mostrando para o cliente que não é bem aquilo ali que ele está pensando, porque muitos deles vêm com o argumento, mas eu já fiz há um ano atrás assim e deu certo, mas o mercado de muito, tecnologia é muito volátil. Sim. E depois a gente vem batendo as séries de requisitos, né? Tecnologias também, por exemplo, só trazendo um caso. Um desenvolvedor back-end hoje é uma pessoa muito mais lógica, que fica responsável ali por regras de negócio e etc. E às vezes acontece do cliente vir pedindo um profissional que saibam 2 tecnologias grandes de back-end. Por exemplo, Python e Java. São 2 tecnologias com suas particularidades. Assim, o Tech Recruiter não precisa saber a fundo delas, mas ele precisa saber que são 2 tecnologias robustas para comportar um profissional só. Entendi. Então, você leva esse insight para o cliente de que, cliente, esse valor que você está pagando aqui, você não vai achar um profissional com uma robustez dessa que vai saber Java e Python no mesmo nível, naquele nível avançado. A gente precisa priorizar uma dessas tecnologias para a gente tornar essa vaga mais aderente para o mercado. Então é muito disso, você ter esse papel consultivo ali na onboarding call com o cliente para você realmente começar o seu trabalho de fato. Legal. E aí você equalizou com o cliente o perfil do que ele está buscando, qual é a próxima fase? Então, aí depois você entra para a fase da busca dos candidatos, que a gente chama de hunting ativo. E aí que entra a parte tanto de divulgação também, né, que você faz essas estratégias de marketing, ele de estar postando nas comunidades, e você faz a busca também. Geralmente a busca é mais assertiva porque você está metendo a mão na massa de fato, né? Mas só que as divulgações ajudam muito na prospecção passiva também, do mesmo jeito que chegam leads desqualificados, chegam os qualificados também. E o que é lead qualificado e desqualificado para a galera conhecer? Lead é o perfil que a gente realmente está buscando que seja aderente para o projeto, né? Então, quando a gente fala de lead desqualificado, por exemplo, a gente está buscando uma vaga de desenvolvedor sênior com 5 a 6 anos de experiência, chega uma pessoa com 3. Ele está desqualificado para aquela posição. E qualificado é uma pessoa que realmente está aderente. E aí você vai olhar mais para o qualificado a partir das próximas etapas. Sim, perfeito. sim. Aí chegou o lead para você fez esse anúncio, próxima etapa. E aí a gente entra para a parte de screening call, né? Screening call é a parte que a gente faz a entrevista com o candidato. E aí é muito importante, né, de você ter entendido lá no onboarding com o cliente também, um pouco de produto, né? O que é esse produto, né? Essa pessoa vai trabalhar com o que, de fato? Esse produto está em fase de manutenção você entra só para ficar resolvendo alguns problemas. Ou esse produto está em fase de desenvolvimento de coisas novas, é um projeto imaturo, é um projeto com vertente de crescimento. Então, dependendo do produto, você consegue vender muito mais o projeto para os desenvolvedores de fato. E aí você entende tudo nessa entrevista, característica comportamental, skills técnicas também. Quando a gente fala de skills, né, são habilidades que esse profissional tem. A gente entende tudo isso, tempo de experiências com certas tecnologias, e entende se ele está apto também para atuar naquele produto. Aí trazendo como um exemplo, a empresa X quer abrir um banco digital do zero, quer desenvolver esse banco.
Não faz sentido você entrevistar uma pessoa e trazer essa pessoa para o processo seletivo se ela só trabalhou com suporte e manutenção de um sistema. Porque você precisa de uma pessoa que tenha mais know-how. E aí know-how é você saber como, né? Saber como fazer de fato. Né? Você tem que trazer uma pessoa que já tenha tido experiência de construir um software do zero, de saber todas as etapas de programação para realmente performar com qualidade naquele projeto. Então é muito disso, de você ter o feeling, de entender o perfil técnico, entender o perfil comportamental, entender também o padrão de projeto que ele trabalhou hoje. Legal. Feito isso, né? Você teve essa conversa com ele, próxima etapa. E aí, na próxima etapa, a gente faz as anotações, né? A gente conversa com o profissional, faz umas anotações breves e depois a gente calibra essas anotações que a gente chama de percepções de entrevista e a gente encaminha os profissionais que são aderentes para a posição para o cliente, né? Perfil tudo bonitinho, com as percepções também ali, pretensão salarial, tudo mais, para o cliente entrevistar. Então, ali é uma forma da gente vender também o profissional. Então, por exemplo, você entendendo do produto da empresa, entendendo que o profissional tem uma experiência aderente com aquele produto, você já trazendo esse insight ali para o gestor, você já consegue vender muito mais. E aí a taxa de recusa dos candidatos que você envia por parte do gestor é muito menor. Que aí é mais assertividade do teu trabalho. É assim que a gente vai medir. Sim. Perfeito. Você está do outro lado hoje diariamente com desenvolvedores, programadores profissionais de tecnologia e essa é uma grande dor do mercado atualmente, achar esses talentos como a gente está falando aqui. Você vai me dizer se isso é a fórmula da Coca-Cola, você não pode falar, tá? Mas o que você vê que esse profissional está buscando quando está no mercado, quando está olhando a possibilidade de sair da empresa em que está ou de ir para uma, ou mesmo de ir para outra empresa, né, como a gente falou, ou de começar a carreira na tecnologia? O que chama a atenção do profissional de tecnologia? Porque a gente sabe que cada vez mais, dado um mercado aquecido, vai ter mais possibilidade até de salário, de remuneração, de desafio. Você que está ali do outro lado, o que você sente que chama a atenção da maior parte deles? Show de bola. Primeiro, em relação à remuneração, a gente tem aí, né, um assédio muito grande do mercado do exterior aqui. Então, o dólar e o euro ali são muito competitivos para levar esses melhores profissionais que a gente tem aqui no Brasil hoje. Então, a gente sofre muito com isso, né? Profissionais que sabem inglês de fato. Algumas empresas levam desenvolvedores que são intermediários. Então, é difícil. Mas já falando de projeto em si, né? Com os profissionais que sobram para a gente aqui, né? Que a gente tem a moeda um pouco mais desvalorizada, definitivamente o que chama mais atenção são projetos novos. Né? Esse exemplo do banco que eu te dei é uma coisa que brilha os olhos dos desenvolvedores. Né? Você vai ter oportunidade ali de participar da análise de requisitos, de levantar tudo que vai ser feito, participar da definição de arquitetura de software, que aí você definir arquiteturas. É você definir todas as tecnologias que vão ser usadas, e aí boas práticas de programação também, e aí trazendo um pouco do que são boas práticas de programação. É você seguir padrões de projetos, você pensar em clean code, e aí clean code é um código limpo, você buscar codar de uma forma mais desacoplada para que um outro desenvolvedor, quando for mexer no código, ele entender muito mais do que você fazer uma gambiarra. Né? Você prezar por clean architecture, que também é uma arquitetura limpa, você testar o software, né? E aí tem culturas também que se chamam TDD, né? Que é o desenvolvimento guiado por testes. Então, assim, tudo que você codou, você tem que escrever um teste para aquilo também, já para manter a qualidade do software, que são os testes unitários, né? E aí depois tem uma outra pessoa que faz um teste também. Então é todo um processo de qualidade. E você tem muito espaço para fazer essas coisas quando você está desenvolvendo alguma coisa do zero. Porque aí você já faz tudo bonitinho, tudo organizado e agrega muito para a experiência também, porque hoje são o que fazem as maiores empresas do mercado, né? Legal. Agora, voltando para a pessoa que quer ser tech recruiter, você falou das habilidades, competências técnico-comportamentais que ela tem que ter. Pensando em alguém que está começando nessa área, o que você diria assim, cara, começa por aqui? Quais dicas você daria para a pessoa começar? Primeiro como tech recruiter, depois eu vou querer saber como profissional de tecnologia como um todo. Bom, o que um tech recruiter precisa saber, assim, de fato, não tem uma fórmula mágica, assim, começa por aqui de fato. Nenhuma faculdade, assim, fora os cursos que você comentou que hoje tem na internet, não tem nada formal, não tem nada tradicional nessa área. É muito o seu perfil e muita vontade de aprender, cara. Assim, é um ambiente onde a gente tem pessoas introvertidas, mas pessoas também que amam expressar o conhecimento, compartilhar o que eles sabem. Então, muita coisa que eu sei hoje de tecnologia foi perguntando a próprios desenvolvedores da StarTech, né? Então, assim, eles estão abertos para essa troca, né? Então,
tem muito espaço para você perguntar para desenvolvedores, além dos conteúdos que você tem para consumir na internet e o que você vai aprendendo na prática. Mas o que eu dou de dica é você estudar o ecossistema de cada linguagem, né? Porque existem linguagens de programação, como eu citei aqui, linguagem Java, linguagem Python, linguagem JavaScript, e dentro dessas linguagens, cada uma tem o seu ecossistema. Uma ferramenta específica para testes, uma ferramenta específica para você trazer códigos prontos, né, que a gente chama de frameworks, né? São frameworks que já chegam com uma série de códigos prontos, livres para uso, onde você pode improvisar ali também e transformar em algo melhor ainda. Então, por exemplo, dentro do JavaScript hoje, a gente tem uma biblioteca que se chama React, a gente tem um motorzinho que se chama Node.js. Então, é muito importante essa pessoa entender a linguagem, entender o que está relacionado a ela. E aí, quando você entende um pouquinho mais de cada ecossistema das linguagens, você fica mais apto a entender o que o profissional está explicando para você numa entrevista. Então, é muita força de vontade de querer aprender mesmo de fato. Perfeito. Isso para um tech recruiter, força de vontade, querer aprender essa sede de conhecimento que você super provou que tem. E para um profissional que quer trabalhar como desenvolvedor, como programador, cientista de dados, por onde você acredita que ele começa? Dado que, apesar da gente ter alguns cursos de faculdade para isso, eu acho que a faculdade, mesmo nessas carreiras, não acompanha a velocidade do mercado, né? Sim, não. Os devs, eles ainda têm uma dificuldade, os júniors, né, de se introduzirem no mercado. Mas eu também aplico essa questão da boa vontade ali, né? Muita vontade de querer fazer acontecer. Já são perfis que estudam bastante, assim, por natureza. Já são pessoas muito dedicadas no que elas querem ser. E o que eu dou de dica para os devs é realmente investir em projetos pessoais enquanto não chega a oportunidade de fato, né? Você utilizar o GitHub para fazer repositórios, né? Que são códigos que você deixa disponibilizado lá para as outras pessoas analisarem. Você investir muito, ter muito essa pegada de projetos pessoais para mostrar o quanto que você aprendeu de uma forma autodidata. E para você se introduzir no mercado, eles também têm que fazer um trabalho de tech recruiter. E aí eu passo muito para os júniores. Não procurem muito tech recruiter de consultoria para você prospectar uma vaga júnior. Porque o que acontece? As consultorias são acionadas para você fazer busca de profissionais que tenham mais experiência e que a empresa não está conseguindo contratar. Então faz o seguinte, você procura um tech recruiter de uma empresa de produto, né, que não tem assim tanta dor, né, de contratar igual as consultorias têm, que a possibilidade de você conseguir uma vaga júnior com conhecimento que você tem hoje é maior. Perfeito. Você trouxe uma coisa aqui do profissional júnior que eu queria abordar um pouco, porque olhando esse mercado de tecnologia, eu acho que está ficando cada vez mais, eu diria até mais difundido, de que estudou tecnologia é pleno emprego. E a gente sabe que existe um desafio do profissional júnior em qualquer área, que é um desafio de entrar no mercado. A gente viveu isso, você falou da sua realidade lá na época como jovem aprendiz. Quem está procurando estágio sabe que também não é assim do dia para a noite, vão te ligar e vão te dar a oportunidade. Como é que é para o profissional júnior de tecnologia esse ingresso no mercado? Comparando com outras áreas, você considera mais fácil, mais difícil? Realmente é pleno emprego, o cara já é disputado desde que ele é júnior. Se ele codou uma linha ali, se ele fez um código, ele já tá, o mercado já está todo atrás dele. Como é que você vê essa entrada no mercado do profissional júnior em tecnologia? Bom, eu não diria que é fácil para os profissionais júniores de tecnologia de fato, mas é sim um pouquinho mais fácil do que as outras áreas, mas é fácil para quem realmente quer. Para quem realmente estuda todas as tecnologias, para quem busca entender de boas práticas, como eu já te falei. Então, assim, é muito interessante para um gestor que tem uma vaga júnior aberta entrevistar um desenvolvedor que é totalmente interessado em boas práticas, porque aí o olho brilha, ele pensa, poxa, se esse cara com 0 anos de experiência já está entrando preocupado assim, imagina esse cara daqui a 2 anos, 3 anos, já vai estar um monstro, e aí com 5, com 6, já vai estar agregando muito para a minha empresa. Então é muito disso. É mais fácil para os desenvolvedores júniores, mas se eles quiserem fazer acontecer. Legal. Então, também não dá para sentar confortavelmente, estou desenvolvendo, eu vou trabalhar de qualquer jeito, vai ter vaga para mim. Também tem muito essa quebra, porque acho que é algo que está muito, cada vez mais difundido como solução para os seus problemas, né? Você entrar no mercado de tecnologia, pleno emprego, solução dos problemas. Sim, é complicado. Assim, tem alguns desenvolvedores que não são preocupados, né, com essa questão de boas práticas, que não estudam tanto, mas conseguem desenrolar, falando assim. Mas só que eles acabam se prejudicando. Eles podem conseguir projetos para fazer,
mas geralmente são projetos legados. O que é um projeto legado? É um projeto que tem mais gambiarras, é um projeto que não tem muita progressão, que você fica mais nessa questão de manutenção, de apagar incêndios, solucionar bugs. Então, a progressão desse cara é um pouquinho mais demorada do que o do que está trabalhando com projetos novos, que já tem mais um background de estudos, entendeu? Perfeito, ótimo. E aí vamos falar em rede agora, porque você trouxe muito o LinkedIn, que é a maior rede profissional do mundo. E aí, para profissionais de áreas mais tradicionais, o LinkedIn não é só uma realidade, como talvez seja quase que o único canal. Quando você está falando em profissional de tecnologia, da tua posição de tech recruiter, esses profissionais todos você só encontra pelo LinkedIn, existem outras redes. Qual é o teu trabalho em relação às redes? Ele está em que lugares, assim, para quem também está como tech recruiter, começar a olhar para além do LinkedIn, se existe além do LinkedIn para profissional de tecnologia? É uma dica para concorrência, hein? Os tech... Pode falar? Pode falar, João? Pode falar? Aí, o João deixou eu falar, então tranquilo. Bom, o LinkedIn continua sendo o maior meio de aquisição, né? Mas existem as comunidades no Facebook, como eu falei, onde a galera é um pouquinho mais solta ali, às vezes solta o verbo mesmo, mas você tem que estar preparado psicologicamente para isso, para lidar com eles também de uma forma recreativa, porque é um povo um pouquinho mais excêntrico, essa galera de TI gosta mesmo de falar a verdade na cara, mas o Facebook funciona bastante com algumas comunidades. Twitter também tem certos bots, que eu não vou falar o nome para você. O cara hackeou também o Twitter. Que aí tem bots que você posta a vaga, marca o bot e o bot dá um retweet nessa posição e vai para a comunidade que segue esse bot. Legal. Existem canais no Discord também, canais no WhatsApp, Telegram, mas o LinkedIn continua sendo um ponto focal. Mas os outros pontos adjacentes também agregam bastante para esse hunting ativo de candidatos. E dado que o profissional de tecnologia hoje ele é muito procurado, essa busca ela acontece, no caso de vocês, muito mais vindo de vocês do que deles, né? Diferente de outros profissionais, de repente, que a gente vê aquelas correntes do tipo Open to Work, a galera procurando mais ativamente emprego, vocês têm um trabalho que é um tanto diferente. Vocês, na verdade, procuram ativamente o candidato muito mais que o contrário, certo? Sim, a gente procura muito mais, e aí que entra aquela questão que eu te falei também de você entender do produto. Né? Como você faz um desenvolvedor te procurar? É você entender do produto e entender que é um produto atrativo. Se for, nem todas as vezes a gente pega um produto atrativo para fazer a vaga. Mas quando você tem muito insight para explorar. Então eu já fiz isso de postar vaga. Eu tenho uma oportunidade para construir um banco do zero. Com todas as boas práticas. Era um rap. Não era um rap. Mas você colocando isso ali no copyright, né? Copyright é o texto que você coloca ali para chamar a atenção do pessoal no anúncio. Né, você já consegue linkar com essas pessoas e muitas das vezes, se o projeto for atrativo, esse desenvolvedor ele entra em contato com você. Legal. Mas aí você tem que saber vender a posição que você está trabalhando. Não adianta você falar, eu quero um desenvolvedor React Native para trabalhar em tal empresa. Se você sabe que é um projeto do zero, divulga isso. Divulga isso que eu tenho certeza que o engajamento vai ser muito maior. Legal. Eu achei interessante porque você trouxe várias linguagens que vêm muito do marketing digital, né? Você falou em lead qualificado, desqualificado, você agora falou em copywriter. Então, o marketing digital ele é uma ferramenta natural para você que trabalha com tech recruiter também. Entre aquelas que você falou que ele tem que ter, você diria que marketing digital também é uma. Sim, marketing digital, employer branding, né, é uma questão que está bem alta aí, que ajuda bastante, né, no crescimento de empresas tech. E o que é o employer branding? O employer branding é você trabalhar a marca, né? Você trabalhar a marca de empresas, e eu também costumo dizer que eu trabalho o meu employer branding. Né? É muito importante você ser bem visto, você ser reconhecido. Aquele tech recruiter ali, ele só posta vaga top. Já escutei isso. Então, é você trabalhar muito esse conceito de marca empregadora para gerar vínculo com as pessoas que te acompanham. E aí você trabalha também a marca da empresa na medida do possível para você trazer cada vez mais leads. Legal. E você que trabalha com empresas, né? Como consultor, você acaba trabalhando para empresas. Então, você também fala, quando você está falando em employer branding, trabalhar a marca da empresa que está procurando talento, não só da empresa que você atua como consultor, certo? Sim, exatamente. Aí, de novo, né, tudo volta para o onboarding, como eu falei, né? É a parte mais importante.
você entendendo do produto da empresa de fato, você também começa a acreditar no produto, na cultura daquela empresa e fica muito mais fácil de você fazer esse processo de employer branding. Então, eu sempre trago muito isso. Eu não sei se os outros tech recruiters trazem também, mas eu sempre busco trazer o máximo de insights possível, além de cultura, né? Trazer um pouco mais do técnico, porque tendo em vista que a gente lida com profissionais de exatas, então é importante você trazer como que essa empresa está trabalhando, né? Qual que é a rotina, o que esse profissional vai fazer no dia a dia, e ajuda bastante também no employer branding. E aí na tomada de decisão dele e tudo mais, né? Lucas, a gente está caminhando para o final. Queria que você deixasse assim, onde é que as pessoas podem te encontrar? A gente já falou tanto no LinkedIn, mas define aí mais corretamente como é que as pessoas podem te encontrar, ver teus anúncios de vaga, seguir aprendendo com você, porque é uma grande lição para quem trabalha com tecnologia ou para quem trabalha com recrutamento e seleção no geral. Eu vejo uma postura sua muito interessante e disruptiva de mercado, que é entender o candidato como sendo teu público. E isso não é um lugar comum num mercado que é tradicional, que é o de recrutamento e seleção. Então, para pessoas de qualquer área de RH ou que lidam diretamente com o público aprenderem mais com você, qual o caminho para te encontrar? Então, vocês me encontram no LinkedIn, né, principalmente, mas seguindo a página também da StarTech Jobs, né, no Instagram, você vai me encontrar por lá também. Em todos os lugares que tiverem vagas disponíveis, eu vou estar. E candidatos disponíveis, você está lá. Com certeza. A minha intenção é aparecer mais do que anúncio de iFood aí para todo mundo. E você está conseguindo, cara. E você está conseguindo de uma forma diferente. Então, assim, primeiro, já, como eu falei, né, tá caminhando para o fim. Muito obrigado por disponibilizar teu tempo para trazer a tua trajetória não linear, porque você vir para uma carreira que ninguém deve ter te falado assim, pô, Lucas, vira um tech recruiter, nenhum pai, nenhuma mãe, nenhum tio deve ter falado isso para você. Pô, procura isso de tech recruiter, isso deve ser legal. É uma postura muito não linear tua, que acabou acontecendo também, não era algo que você tinha uma predisposição para lidar com pessoas, mas não foi também algo que você procurou ativamente, acabou caindo e você soube usar isso muito bem. E, irmão, a tua curiosidade, a tua vontade de aprender é o teu grande diferencial e foi o que te trouxe e te trouxe até aqui e está te levando muito mais longe. E eu gostaria muito que quem está ouvindo, quem gosta do tema, seguisse para aprender mais sobre como você usa essa tua curiosidade a teu favor no teu negócio e que as pessoas podem aprender como método para qualquer área. Obrigado pelo feedback e dica para o pessoal, né? Querer fazer acontecer é a chave de tudo. E só mais um adendo para vocês, muito tech recruiter tem a possibilidade de trabalhar home office, tá? Então você pode trabalhar viajando, você pode trabalhar com muito mais qualidade de vida dentro do mercado de trabalho. Então eu acho que hoje eu me encontrei na área de tech recruiter e sou muito feliz com o que eu faço. Porra, perfeito. Lucas, obrigado mais uma vez por ter vindo, obrigado pelo teu tempo. João aqui também acompanhando a gente, brigadão por mais uma vez estar no podcast Não Linear. A casa é de vocês também, da StarTech, falo isso sempre, todas as vezes que o João veio, mais uma vez agora para você. E se você gostou desse episódio, se fez sentido para você, curte, deixa seu comentário e, claro, não deixa de compartilhar com outras pessoas que vão aprender muito com a trajetória não linear aqui do Lucas, beleza? Forte abraço e até o próximo episódio do podcast Não Linear.